A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Esse é seu principal objetivo, porque é através da oração que a gente pode se encher da presença de Deus, pode se aproximar a Deus, pode ter uma vida em espírito, em santidade. A vida de oração é o canal de comunicação entre o homem e Deus. Então, o objetivo do diabo é cortar esse canal de comunicação, é impedir que as pessoas venham orar e ter intimidade com Deus. A igreja primitiva se dedicava muito a orar. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão de um com os outros, no partimento do pão e nas orações. Eles perseveravam nas orações. A igreja primitiva era uma igreja em chamas, uma igreja avivada, porque eles eram uma igreja de joelhos, era uma igreja de oração. A oração foi construída, desenvolvida no DNA da igreja primitiva. Já estava no espírito, na cultura da igreja primitiva, a vida de oração. Isso era uma prioridade. A oração era uma prioridade da igreja primitiva. Era uma prática habitual, diária. Era o estilo de vida da igreja primitiva. Um hábito diário, uma paixão. Eu imagino o coração da igreja primitiva, de cada membro, de cada discípulo, de cada integrante da igreja primitiva, o coração deles apaixonados pela oração. É impossível ler o livro de Atos sem ver repetidamente a oração. Como a oração que eles faziam de forma fervorosa e apaixonada, da mesma forma a gente tem que fazer. A gente tem que viver uma vida de oração. No livro de Atos, nos primeiros 14 livros, 14 capítulos, a oração ela é mencionada 13 vezes. Eles tinham vidas dedicadas a orar. Para eles, a oração não era uma questão secundária. A oração era a base, era o núcleo do DNA, era a atividade principal. Oração, TCD, tempo a sós com Deus, intimidade com Deus. Se queremos experimentar o que a igreja primitiva experimentava, precisamos fazer o que eles faziam: orar, ter intimidade com Deus, investir tempo na oração. O que a igreja primitiva experimentava? Eles conquistaram o mundo, levaram o evangelho a todo o mundo. Eles oravam e os espíritos imundos, os demônios, se manifestavam e eram expulsados das pessoas. Eles oravam e as doenças eram expulsadas das pessoas. Os milagres de cura, milagres de libertação aconteciam. Grandes avivamentos aconteciam. Eles foram provocadores de um grande avivamento. Eles pregavam e multidões se convertiam. Eles podiam viver o sobrenatural de Deus, mas porque eles eram uma igreja de oração. Se nós queremos viver o mesmo, nós podemos viver o mesmo.
porque o mesmo Espírito Santo que foi dado a eles é o mesmo Espírito Santo que é dado para nós. Mas nós temos que imitar o que eles faziam. Vida de oração. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Sou o pastor Oscar Almeida.